Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula 4 do módulo Oração da Escola de Formação Cristã da Igreja Batista Missionária. Nós estamos fazendo essas aulas no formato digital porque, como todos sabem, nós estamos em quarentena por conta do coronavírus e por isso então que a gente está fazendo o nosso conteúdo pelo YouTube. Antes de eu começar com o nosso tema de hoje, da nossa aula 4, eu queria ler uma oração com você que eu li no Instagram da Ana Paula ontem, e é uma oração que está disponível no aplicativo YouVersion, que é uma oração pela união, aquele aplicativo da Bibliazinha, sabe? E eu quero ler com você porque tem tudo a ver com o nosso tema de oração que a gente está fazendo então aqui na nossa escola esses dias. Querido Deus, estar sozinho é difícil. Nós fomos criados para a comunidade, não para o confinamento. Mas estamos gratos que não importa quão sozinhos possamos nos sentir, o Senhor nunca irá nos deixar ou nos abandonar. E estamos gratos pela tecnologia nos ajudar a manter contato uns com os outros. Hoje, por favor, nos lembre que este momento de distanciamento e isolamento social não irá durar para sempre. Dá-nos força para suportar este tempo difícil e aprofundar nossa união com você e seu povo. Capacita-nos com uma dose extra do teu amor, paz, esperança e alegria, porque necessitamos disto. Nos lembre de tuas promessas e, por favor, cure nossa terra. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração, então, é a oração do nosso coração hoje. Nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de coronavírus, nós sabemos que Jesus continua sendo a solução e que Deus é soberano sobre todas as coisas. E essa oração, uma oração escrita, é um exemplo de uma oração que você pode fazer na sua casa, escrevendo aquilo que você deseja para Deus. As nossas orações não precisam ser apenas orações faladas, mas podem ser também orações escritas. Então quero encorajar você nessa semana a escrever uma oração para Deus. É um exercício muito legal e você pode depois guardar um caderno de orações e ter acesso a essas orações para depois você voltar e ler aquilo que você escreveu e aquilo pelo qual você estava passando. Então fica aí essa dica e que você seja abençoado por essa oração como eu fui também. Hoje, nosso tema da aula é tipos de orações. Então, hoje é a nossa aula 4 da Escola de Formação Cristã e o nosso tema de hoje é tipos de orações. E muito da nossa lição de hoje é baseada no livro Oração, Experimentando Intimidade com Deus, do Timothy Keller. Então, se você está procurando um material sobre oração, eu quero recomendar esse livro para você. É um livro não só teórico, mas um livro muito prático, que traz aplicações práticas para a nossa vida. Então, fica com essa indicação para você, o livro Oração, Experimentando Intimidade com Deus, do Tim Keller. Tá bom? Então você pode comprar. Eu comprei a minha cópia digital na Amazon, tem também a cópia física e deve ter em várias outras livrarias. Tim Keller é um autor super conhecido e que a gente recomenda todos os livros dele, se você quiser ler, tá bom? Estão recomendados, mas esse tema da oração, que é o tema do nosso módulo, esse primeiro módulo, existe esse livro que a gente que eu usei para basear a nossa lição de hoje, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre tipos de orações. E o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele orienta o povo de Deus a orar. E quando ele estava escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 2:1, ele fala de uma vez de vários tipos de oração. Vamos ler juntos, então, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo nos traz vários tipos de oração que nós podemos fazer. Súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Esse termo aqui, orações, que é o segundo termo que ele usa depois de súplicas, era um termo muito abrangente no grego que significava todo tipo de oração.
Então é isso que esse termo quer dizer aqui, todo tipo de oração. Então a gente aprende nesse texto, no decorrer da nossa lição, a gente vai ver que existem vários tipos de orações que nós podemos fazer. Nós já falamos um pouco disso nas aulas anteriores, especialmente na nossa aula sobre a oração do Pai Nosso, que foi a nossa aula 2. Se você não assistiu essa aula ainda, você pode voltar lá, está no nosso canal do YouTube, a aula 2 sobre a oração do Pai Nosso. E falamos um pouco também disso na aula passada, em que tratamos dos temas de respostas de oração e impedimentos à oração. Hoje a gente vai tratar um pouco mais a fundo cada tipo de oração. O autor Matthew Henry, no seu livro Um Método para a Oração, que na verdade é em inglês, A Method for Prayer, fez uma compilação enciclopédica das orações da Bíblia e dividiu ela nos seguintes títulos: louvor, confissão, petição, ação de graças e intercessão. Então, eu gostei muito dessa divisão e uso essa divisão, então, para explicar cada tipo de oração, dividindo em 5 tipos. Oração de louvor, oração de confissão, oração de petição, oração de ação de graças e oração de intercessão. Tá bom? Então, essa divisão é do Matthew Henry, no seu livro, que em inglês é A Method for Prayer. Agora, para o Tim Keller, que é o livro que eu também usei para basear muito da nossa lição de hoje, ele divide as orações em 3 tipos básicos de oração a Deus e depois ele subdivide dentro desses tipos. Os 3 tipos básicos que o Tim Keller coloca é oração de adoração ou veneração, oração de confissão ou oração de intimidade e oração de petição ou necessidade. A oração de adoração, que é o primeiro tipo do qual ele trata, é uma oração voltada para cima, voltada para Deus, que engloba a oração de louvor e ações de graças para o Tim Keller, tá bom? E é uma oração de reverência a Deus, esse tipo de oração, que é a oração de adoração. A oração de confissão, que é uma oração de intimidade, é uma oração voltada para dentro. Implica um autoexame da nossa parte e uma confissão, então, a Deus, dentro desse tipo de oração. E a oração de petição, ou a oração de necessidade, é uma oração voltada para fora, ou seja, a súplica, a petição e a intercessão que ele coloca dentro desse tipo, essas 3 características, se concentram nas nossas necessidades e nas necessidades das pessoas no mundo. A gente aprender os tipos de oração mais para fins de entender melhor como a nossa vida de oração pode ser construída e que tipos de oração nós podemos fazer no decorrer do nosso dia. Não quer dizer que você vai parar e vai fazer cada tipo de oração necessariamente todos os dias, mas é importante a gente saber que esses tipos existem, porque talvez um deles possa estar sendo prejudicado na nossa vida de oração. Talvez um desses tipos de oração nós não estamos fazendo e por isso então que a gente vai estudar esses tipos. Não para encher a nossa cabeça de conhecimento, mas para nos ajudar na nossa prática diária de oração, porque como vocês sabem, a gente fala aqui toda a aula, os 2 pilares da nossa escola de formação conhecimento da palavra e prática da palavra. Conhecimento sem a prática de nada vale, mas se não conhecemos, não podemos praticar, vamos praticar errado. Então, esses 2 pilares caminham juntos e no quesito oração, isso também é uma verdade. Então, a gente vai começar tratando da oração de louvor e adoração. Vai ser o nosso primeiro tipo, sobre o qual a gente vai falar hoje. O louvor a Deus, ele é primordial, ele é a base, porque ele motiva outros tipos de oração. Quanto mais nós voltamos a nossa atenção para a santidade e justiça de Deus, mais rapidamente nós vamos enxergar as nossas próprias imperfeições e nós então iremos confessá-las. Então a gente vê que a partir da oração de louvor é gerada em nós a oração de confissão. Ver a grandiosidade de Deus e o seu poder nos leva à petição e súplica. Quanto mais nós experimentamos da majestade e da grandiosidade de Deus e nós percebemos o quão dependentes nós somos dele, mais prontamente nós vamos recorrer a Deus diante de uma necessidade. Então a oração de louvor, o louvor e a adoração nos ajuda na hora de pedirmos e suplicarmos a Deus.
Então a gente vê que o louvor e a adoração são os pré-requisitos necessários para a elaboração e a motivação adequadas de todos os outros tipos de oração. Por isso, que quando a gente pensa lá na oração do Pai Nosso, que a gente estudou 2 aulas atrás, Jesus começa com uma expressão de louvor a Deus: santificado seja o teu nome, e a gente falou disso na aula passada, na aula 2. Então a gente vê que o louvor e a adoração são pré-requisitos. Quanto mais eu vejo quem Deus é, quanto mais eu reconheço os atributos de Deus, adorar é reconhecer o valor daquilo que está sendo adorado. No caso, quando nós adoramos a Deus, nós reconhecemos o valor de Deus, reconhecemos os atributos de Deus, mas isso nos ajuda nas nossas orações. Quanto mais eu vejo que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é amoroso, mais eu vejo as minhas imperfeições e reconheço o meu pecado, e sou levado então à constrição de coração e ao arrependimento e à confissão de pecados. Quanto mais eu vejo que Deus é maravilhoso, grandioso, incrível e poderoso, mais eu sou compelida a fazer orações de petições e súplicas, confiando na grandeza de Deus. Então a gente vê que a oração de louvor e adoração pode ser considerada um começo. Louvor e adoração devem ter a primazia na nossa vida. Nós fomos feitos para a glória de Deus. O nosso propósito, o nosso objetivo fundamental de vida é engrandecer o nome de Deus, é adorar a Deus, é glorificar a Deus. É por isso que nós existimos. E tudo o que nós fazemos, então, precisa partir desse lugar de adoração e louvor a Deus, de dar glória a Deus, inclusive a nossa vida de oração. E por isso esse é o primeiro tipo de oração que a gente está estudando hoje. Além de nos trazer a perspectiva correta e nos levar à constrição de coração, ao arrependimento, e nos levar a pedir e suplicar a Deus pelo que nós precisamos, o louvor tem enorme poder de curar o que há de errado no nosso interior e trazer saúde espiritual. Por quê? Porque você se torna aquilo que você adora. Esse foi o ensinamento de Agostinho. Ele afirma no seu comentário de 1 João que cada um é tal qual o seu afeto. Ou seja, eu sou aquilo que eu amo, eu me torno aquilo que eu adoro. Nossa mais fundamental identidade e modo de ser na vida são definidos por aquilo que nós amamos. Então, dessa forma, se eu louvo e adoro a Deus, se eu amo a Deus e deixo que esse amor por Deus venha se transformar em louvor e adoração a Ele, mais semelhante a Deus eu vou ser, e mais o meu mundo espiritual interior vai ser ordenado pelos preceitos de Deus. Por isso que o louvor e a adoração são tão importantes. A nossa raiva, a nossa ansiedade, o desânimo, os desânimos descontrolados, né? Então essas características negativas de nós, elas resultam de afetos desordenados. Ou seja, nós estamos dando mais valor a outras coisas do que a Deus na nossa vida. Se você parar para pensar, quando você sente raiva, quando você sente ansiedade, o seu objeto de amor ou o seu objeto de atenção não está sendo Deus, está sendo ou o seu próprio interesse ou aquilo que você quer que as outras pessoas façam por você. Os nossos problemas de relacionamento, os nossos problemas sociais, os nossos problemas culturais também são explicados e resultam de afetos desordenados na nossa vida. Se nós amamos ao dinheiro, se a nossa sociedade, que é uma sociedade consumista capitalista, ama ao dinheiro, isso é demonstrado na forma como a sociedade se organiza, como a nossa cultura é desenvolvida, uma cultura que preza pelo visual, que preza pela aparência, que preza pelo, muitas vezes, o orgulho de se mostrar quem você é. Isso tudo é resultado de afetos desordenados. Então, quando nós louvamos a Deus, isso organiza o nosso interior, colocando o norte do nosso coração no lugar correto. Quando eu louvo e adoro a Deus, o norte do meu coração
está no lugar correto e eu posso então ordenar a minha vida a partir disso. Me lembra um pouquinho quando a gente faz o estudo das 4 leis espirituais e a gente vê aquele quadradinho, o círculo na verdade da vida, que os nossos interesses estão todos desordenados no homem carnal, que é o homem que não tem Jesus no centro, mas o homem que tem Jesus no centro tem os seus interesses e as suas vontades e os seus desejos ordenados por Deus. E é isso que o louvor e a adoração a Deus faz conosco, faz com que os nossos interesses e os nossos desejos estejam ordenados de acordo com a vontade de Deus. E se você parar para pensar, na verdade, o louvor é algo natural do ser humano. Quando você ouve uma música que você gosta muito, quando você vê uma coisa que é super legal, que você acha incrível, o seu desejo natural é compartilhar disso com outra pessoa. Você quer mostrar para o seu amigo a música, você quer mostrar para o seu esposo aquilo que você viu que é super legal. Por quê? Porque o louvor, ele é inerente ao ser humano, é uma necessidade natural do ser humano. Ele é aquilo que nós achamos fascinante, aquilo que nós achamos incrível, transborda de nós sentimos a necessidade de compartilhar a qualidade do que nós encontramos com alguém. O C.S. Lewis afirma que o louvor não se limita apenas a expressar nosso prazer, mas também o completa. É sua consumação determinada. O deleite não é completo até ser expresso. Afirmando que nós não nos deleitamos completamente até expressarmos o quanto nós gostamos, o quanto nós achamos incrível aquilo que estamos vivenciando. E o Tim Keller, então, ao analisar essa visão do C.S. Lewis, ele fala que nós devemos louvar a Deus por quem Ele é e louvá-lo para outras pessoas, se pretendemos ir além do conhecimento abstrato e alcançar um envolvimento capaz de transformar o coração. Aprender a louvar, portanto, nos transforma. E aí você começa a entender, nós começamos a entender o quão importante é a oração de louvor a Deus. Porque nós cantarmos músicas, por exemplo, no culto de domingo aqui na igreja, ou você cantar músicas na sua casa, é uma expressão de louvor a Deus? Sim, é. Mas se isso não for recorrente na sua vida, não vai ser o suficiente para de fato ordenar o seu mundo interno. Não vai ser suficiente para de fato te transformar. E uma adoração e um louvor a Deus por quem Ele é. A gente vai fazer uma distinção entre ação de graças e louvor, agora, daqui a pouquinho, porque a gente precisa entender que o louvor, ele independe do que Deus faz. O louvor, ele é por quem Deus é. E quando nós reconhecemos os atributos de Deus, nós somos capazes de louvá-lo cada vez mais. Por isso que você precisa conhecer a sua Bíblia. Por isso que você precisa ler a respeito de Deus na sua Bíblia. Porque esse é o único modo, é a única maneira de você, de fato, louvar e adorar a Deus da maneira correta. Porque é a única forma de você saber, de fato, quem Deus é através da palavra de Deus. Não a única, claro, mas é a principal. Nós sabemos que Deus é benigno, porque nós vemos na palavra dele. Nós sabemos que Deus é onipresente, porque a gente aprende isso na palavra de Deus. Nós sabemos que Deus é onipotente, pode todas as coisas, porque nós lemos isso na palavra de Deus. Então, estude a sua Bíblia para você entender melhor quem Deus é e para que você seja, então, capaz de louvar a Deus de maneira bíblica e correta, porque isso vai trazer frutos para o seu interior. É por isso que nós precisamos louvar a Deus. Claro que nós somos criados para louvar a Deus, mas está tudo tão ligado, o fato de Deus nos convocar para adorá-lo e nós adorarmos a Deus. Por quê? Porque quanto mais nós adoramos, quanto mais nós louvamos a Deus, mais nós vamos nos tornando parecido com Ele. Por isso que precisamos então da oração de louvor a Deus, a nossa vida de oração. O outro tipo sobre o qual eu vou falar agora é sobre a oração de ação de graças. E para o Tim Keller, a oração de ação de graças está dentro da oração de louvor, porque elas estão bem ligadas. Eu faço uma diferenciação, acredito que são tipos diferentes de oração, embora eu entenda também que estão bem conectados. A oração de ação de graças é você louvar a Deus, então entra o louvor, porque você está louvando a Deus pelo que Ele tem feito. Ao passo que a oração de louvor a Deus somente, propriamente dito, é adorar a Deus por quem Ele é. Então, a gente faz essa diferenciação. A oração de ação de graças é você louvar a Deus pelo que Ele tem feito.
Ao passo que a oração anterior a oração anterior de louvor a Deus é uma oração por quem Ele é, e por isso que você precisa conhecer os atributos de Deus. O Tim Keller fala assim, que a ação de graça por uma bênção automaticamente volta a nossa atenção para os atributos e propósitos amorosos de Deus, que operou a bênção. O louvor pelo amor e bondade divinos se converte com facilidade em ação de graças por todos os exemplos da sua bondade em sua vida. Então, é claro, quando você dá ação de graças, quando você agradece a Deus, muitas vezes esse agradecimento, esse louvor a Deus pelo que Ele fez, vai te levar a uma oração de louvor por quem Ele é. Porque o que Deus faz vem de quem Ele é. Certo? Então, se nós podemos experimentar a bondade de Deus, é porque Ele é bom. Agora, quando você ora com ações de graça, você está agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. E é muito interessante a gente parar para pensar, e você pode agora parar para refletir nas suas orações, que muitas vezes, e eu falo isso na minha vida também, nós temos muito mais facilidade em orar quando as coisas estão difíceis do que quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão difíceis, nós oramos, dobramos o nosso joelho, clamamos a Deus, suplicamos, pedimos, quebrantamos o nosso coração, clamamos a Ele. Mas muitas vezes, quando as coisas estão bem, quando está tudo maravilha, dando certo, 100%, nós temos mais dificuldade de orar. Por quê? Porque nós temos dificuldade com a oração de ação de graças e louvor. Não é uma prática super comum na nossa vida de oração, de um modo geral, claro, não generalizando, mas falando de um modo geral. Por que você acredita que esse é um problema? Por que a gente tem dificuldade com a oração de ação de graças e até mesmo com a oração de louvor a Deus, mas especialmente com a oração de ação de graças? Porque, se você parar para pensar, a raiz do pecado é a autossuficiência. Adão e Eva queriam ter o mesmo conhecimento que Deus tinha e por isso pecaram. Da mesma forma, quando a gente pensa o que levou Lúcifer à queda, foi querer ser igual a Deus. Então a gente vê que o problema do pecado tem a sua raiz na autossuficiência. E por isso então que a gratidão é algo tão difícil para o homem natural. E para o homem carnal também, movido pela sua carne. Nós temos dificuldade em reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. E queremos muitas vezes ser reconhecidos como tendo conseguido as bênçãos de Deus pela nossa própria capacidade. Por isso que para nós, seres humanos, é tão importante levarmos crédito, sermos reconhecidos, sermos admirados. Porque tem a raiz na autossuficiência que nós temos. Nós queremos ser aquele que vence, aquele que faz com as próprias forças. Nós admiramos as pessoas que, por exemplo, eram pobres e ficaram ricas à custa do seu próprio trabalho. Por quê? Porque essa é uma característica que nós admiramos e que nós queremos ter, a autossuficiência. Mas é por isso que as orações de ação de graças e louvor tem o poder de transformar o nosso coração em áreas fundamentais. Porque quando nós damos graças, o nosso coração é transformado. Nós reconhecemos que tudo vem de Deus. Que nós, sem Deus, não temos capacidade nenhuma. Que tanto a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de trabalhar, a nossa inteligência, a nossa força, o nosso sustento, vem de Deus. E quando eu entendo isso, as prioridades estão sendo colocadas no lugar certo na minha vida. Por isso que a gente precisa colocar a oração de ação de graças como uma prática no nosso dia a dia. Praticar a gratidão a Deus. Praticar o ser grato pelas dádivas que vêm dele. Em Tiago 1,17, a Bíblia afirma que toda boa dádiva vem do nosso Pai. Diz assim, Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Quando nós damos graças, nós estamos reconhecendo que toda boa coisa em nossa vida vem de Deus. Que todos os momentos de alegria e prazer vêm do Senhor.
Desde um pôr do sol maravilhoso, até uma refeição gostosa em família, até o descanso, tudo vem de Deus. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que nos dá prazer, vem de Deus, como a gente leu aqui agora. Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do nosso Pai. Quantas vezes nós passamos por um tempo gostoso, temos momentos maravilhosos aqui na Terra, mas não reconhecemos que isso tudo vem de Deus. Não reconhecemos que são dons de Deus, não reconhecemos que são graças que Deus nos dá. Cada dia é uma graça que Deus nos dá. E reconhecer essas graças, reconhecer essas bênçãos, transforma o nosso coração e nos leva a uma profunda dependência de Deus. Nos leva a entender que precisamos abandonar o controle da nossa vida e entregá-la para Cristo. Nos leva a estar mais perto dele. Quando então nós reconhecemos Deus nesses pequenos momentos de prazer e nós damos graças a Deus, nós estamos exercitando a nossa vida de oração. E para isso é preciso que nós sejamos intencionais. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa palavra, intencionalidade. Por quê? Porque na nossa vida de oração, na nossa vida em geral, nós precisamos ser intencionais se queremos crescer. Se queremos amadurecer com Deus, precisamos ser intencionais. Querido irmão, se você quer crescer na sua vida com Deus, querida irmã, se você quer crescer na sua vida espiritual, você precisa ser intencional. Você precisa colocar a sua intenção, de fato, em conhecer a Deus e a sua palavra. E você precisa então ser intencional, agir com intencionalidade, agir de propósito na sua vida de oração. E isso inclui então você praticar a oração de ação de graças na sua vida. Você pode praticar essa oração fazendo um diário de gratidão no fim do dia, tendo um lugar onde você escreve, ou pode ser apenas uma oração, você não precisa escrever, você pode fazer essa oração somente agradecendo a Deus, né? Pensando no seu dia e agradecendo a Deus pelo que aconteceu, agradecendo a Deus pelos momentos felizes, pelos momentos de prazer que você teve, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. O C.S. Lewis afirma, diferenciando a gratidão. A gratidão exclama: quanta bondade de Deus em me dar isso. A adoração diz: qual deve ser a qualidade do ser cujos raios distantes e momentâneos são assim. Nossa mente vai do raio de sol ao sol que o emite. E aprende a pensar instintivamente que tipo de Deus criaria isso e me daria isso. Então, quando nós damos graças a Deus, isso nos leva a pensar em quem Deus é. E aí as realidades de Deus passam a fazer morada na nossa mente e no nosso coração. Então esse exercício precisamos fazê-lo diariamente para que estejamos entendendo quem Deus é de fato a cada dia. O C.S. Lewis ele afirma que nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não adquirirmos o hábito de fazê-lo nas mais triviais. Então, muitas vezes nós queremos adorar a Deus nas ocasiões incríveis, em que acontece algo sobrenatural, em que eu vivo algo incrível, diferente. Mas, se eu não reconheço a Deus nas pequenas coisas do meu dia, eu não vou ser capaz de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes e grandiosas. É um exercício diário que nós precisamos, então, desempenhar. Salmo 50, 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, oferecer a gratidão a Deus como um sacrifício honra a Ele. Se você quer honrar a Deus, você precisa, então, oferecer a sua gratidão como sacrifício a Deus a cada dia. A gente vai fazer, então, uma atividade prática agora. Vou pedir para você pegar aí um pedaço de papel, uma caneta, e a gente vai fazer 2 listas. Na primeira lista, você vai escrever as características de Deus que te levam a adorar a Deus. Então, você vai fazer uma lista escrevendo as características de Deus. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco, mas quero que você já comece a pensar. E então, escreva aí as características de Deus que te levam a adorar a Deus. Essa vai ser a primeira lista. Na segunda lista,
você vai escrever agradecimentos a Deus. Vai escrever, então, ações de graças a Deus. Se você quiser, você pode usar a sua Bíblia para pesquisar atributos de Deus, pelos quais você pode louvá-lo. Então, você pode fazer isso agora, vou te dar aí alguns minutinhos. Pausa esse vídeo e escreve essa lista. Então, 2 listas. A primeira, você vai escrever as características de Deus que te levam a adorar a Deus. E na segunda lista, você vai escrever agradecimentos a Deus, ações de graças, pelo que você é grato a Deus. Tá bom? Então, escreve aí e a gente já volta daqui a pouquinho.
Então agora eu vou dar para vocês o exemplo daquilo que eu fiz, a tabelinha que eu fiz, então das duas listas que eu fiz. Na primeira lista sobre adoração a Deus, eu coloquei 3 itens, mas podia ter colocado mais, só coloquei esses 3 a título de exemplo. Coloquei: Deus é transcendente, infinitamente resplandecente, bendito e belo. O segundo item: Deus é justo juiz, tardio em se irar e pronto a perdoar. Deus é misericordioso. Terceiro item: as perfeições de Deus são inigualáveis e incomparáveis. O caráter de Deus é imutável. Ele conhece todas as coisas. Sua sabedoria é insondável para nós. Essa foi a minha lista, então, de adoração a Deus. A minha lista de agradecimentos a Deus, de ações de graças, eu coloquei também 3 itens. O primeiro item: por Ele dar e sustentar nossa vida física, por nos fazer a sua imagem e colocar em nós capacidades de criação, por nos sustentar diariamente e pela consolação que nos oferece diariamente. Segundo item: por nos amar a ponto de entregar Jesus para morrer por nós, pelo plano da salvação. E o terceiro item: pelas misericórdias que se renovam a cada manhã, por podermos conhecer mais do seu amor e bondade a cada dia, porque Ele nos ajuda em nossa fraqueza e nos levanta quando estamos caídos. Então, agora que você fez a sua lista, quando você for orar, você pode dizer essas coisas para Deus. Em vez de você falar, Deus é transcendente, você pode colocar, Tu és transcendente, Tu és maravilhoso, Tu és bendito. Deus, Tu és justo, Tu és tardio em se irar e pronto a perdoar. Deus, Tu és misericordioso. E essa lista, então, vai virar uma oração de louvor e uma oração de ação de graças a Deus. Então você pode fazer isso como um exercício no seu devocional, escrever características de Deus pelas quais você quer louvar a Deus, pode escrever motivos de gratidão e depois você pode orar essa lista, falando com Deus diretamente. Você pode usar essa lista como um guia e desempenhar então aí a sua oração de louvor a Deus, a sua oração de gratidão a Deus, e tenho certeza que isso vai ser muito enriquecedor para a sua vida devocional. A gente vai passar agora então para o nosso próximo tipo de oração, deixando aqui de lado agora a oração de louvor e a oração de ação de graças. Nós vamos passar para o terceiro tipo, que é a oração de confissão. A oração de confissão é aquele tipo de oração em que nós confessamos a Deus as nossas falhas e os nossos pecados. Então, nesse tipo de oração, nós nos apresentamos diante de Deus, expressando a consciência de que nós somos dependentes da sua graça, de que nós somos pecadores e que nós dependemos da misericórdia e do perdão de Deus. João, o apóstolo João, escreve sobre a importância desse tipo de oração em 1 João 1:9. A gente vai ler 1 João 1:8 e 9, tá bom? Diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui o apóstolo João está nos ensinando que precisamos entender que não podemos afirmar que estamos sem pecados, porque isso é um engano. E que se nós afirmamos que estamos sem pecado, que não pecamos, a verdade de Deus não habita em nós. E pelo contrário, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, sabendo que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então isso nos ensina o apóstolo João aqui em 1 João 1:8 e 9. Interessante a gente pensar nessa questão da confissão de pecados, na questão do perdão, porque é algo muito interessante a gente pensar como que o perdão de Deus se transforma no decorrer do Velho Testamento até o Novo Testamento, pela vinda de Jesus, pela sua morte na cruz, e o pagamento do preço dos nossos pecados por Jesus ali na cruz. Então vamos ler juntos agora Êxodo 34, do 6 ao 7, onde a gente lê assim: e passou diante de Moisés, no caso
Deus passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta gerações. Quando a gente lê essas duas declarações de que Deus é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, e que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, e em seguida, logo após, a gente lê que, contudo, Deus não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, isso no Velho Testamento, até a terceira e a quarta gerações, a gente acha surpreendente essas duas declarações virem uma após a outra, porque para nós parece que elas são incongruentes, que elas não se batem, que não há como ser uma coisa e ser a outra. Mas a verdade é que Deus perdoa, sim, mas Ele também é tão santo, a santidade é um atributo de Deus, exclusivo de Deus, que Ele não pode deixar a injustiça e a maldade passarem sem punição. Por quê? Porque Ele é santo e a injustiça e a maldade são abomináveis para Ele. Em Salmo 130, versículo 3 e 4, Davi afirma o perdão de Deus e como essa característica de Deus, do perdão, lhe trazia temor. Muito interessante, porque parece para nós muito doido muito doido. Parece para nós muito paradoxal você ser perdoado por Deus e isso lhe trazer temor. Mas é o que Davi fala aqui no Salmo 130. Se tu, soberano Senhor, registrasse os meus pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então a gente vê aqui que o perdão de Deus, o fato de que Deus perdoava, era uma das razões pelas quais Davi tinha temor a Deus. Lembrando que temor não é medo, temor é mais uma reverência, né? O temor é uma reverência a Deus, assim, eu ter o temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria, como está lá em Provérbios. E Miqueias 7, 18 a 19, também traz essa questão da transgressão e do perdão de pecados. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então aqui, dentro da velha aliança, tanto Davi quanto Miqueias, quanto esse próprio texto de Êxodo, nos mostram que Deus é sim santo, Deus é sim justo, Deus é soberano, mas que Ele é um Deus que perdoa. E esses textos são do Velho Testamento, antes da vinda de Jesus. E a gente vê aqui que Deus é um Deus perdoador, embora Ele seja um Deus santo. As duas características de Deus, o amor, a bondade e a justiça de Deus, caminham juntos em quem Deus é. Deus não é somente amor, Deus não é também somente justiça. Deus é amor e justiça e casa perfeitamente as duas coisas juntas. Para nós, muitas vezes, parece paradoxal o amor e a justiça andarem juntos. Mas para Deus é assim que funciona. Deus é justo e Ele é santo e Ele também é amor e bondade. Todos esses atributos de Deus estão nele em perfeita harmonia. E é por isso que Deus é santo e abomina o pecado, mas ainda assim perdoa aquele que se arrepende, desde o Velho Testamento até hoje em dia. E aí, quando Jesus morreu na cruz, por que Jesus precisou morrer na cruz? Porque o problema do pecado precisava ser resolvido, por conta da santidade de Deus. E quando então Jesus morre na cruz, Ele toma a nossa maldição pela infidelidade sobre Ele, de modo que nós pudéssemos então receber a bênção que Ele fez por merecer, por meio da sua fidelidade perfeita. Então Cristo morreu por nós,
sendo nós pecadores, e Ele foi o sacrifício perfeito, e através dele nós recebemos a bênção de sermos feitos filhos de Deus e de termos acesso livre ao nosso Pai através de Cristo. Jesus cumpriu as condições da aliança que Deus tinha feito com o seu povo, e por isso nós podemos desfrutar do amor incondicional de Deus. Por causa da cruz, Deus pode ser tanto justo em relação ao pecado, quanto ao mesmo tempo misericordioso e justificador em relação aos pecadores. Deus pode ser tanto justo quanto misericordioso em relação a nós, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. O sacrifício de Jesus significa então que nenhum pecado pode nos condenar agora, graças ao sacrifício propiciatório de Cristo, e também significa que o pecado é tão sério para Deus que Jesus precisou morrer. Quando a gente enxerga então tanto a gratuidade quanto o custo do perdão, a gratuidade que nós temos acesso de graça a Deus através de Jesus, quanto o custo que foi a vida de Cristo morrendo ali na cruz, nós então temos alívio da culpa e a libertação do poder do pecado na nossa vida. Nós precisamos ter as duas coisas, entendermos tanto a gratuidade quanto o custo. E a gente vê essa verdade em 1 João 2, versículo 1 e 2. João diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, João escreveu aqui as verdades de Deus para que nós não pequemos. Mas, se pecarmos, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, que é a propiciação dos nossos pecados. A graça de Deus manifesta a nós através de Jesus Cristo morrendo por nós ali na cruz. Lutero afirma que o arrependimento é a maneira pela qual nós fazemos progresso na vida cristã. O arrependimento, ele diz, é a chave para nós crescermos profunda e firmemente no caráter de Cristo. Saber que somos aceitos e amados apesar dos nossos pecados torna muito mais fácil admitir as nossas falhas e delitos. Por quê? Porque sabemos que somos aceitos e amados apesar dessas falhas. Quanto mais então nós sabemos que somos perdoados, mais nós nos arrependemos. Quanto mais rápido crescemos e mudamos, mais profunda é a nossa humildade e alegria. Deus resolveu o problema do pecado. O problema mais difícil que Deus já precisou resolver foi o problema do pecado. E Ele mesmo absorveu o custo e pagou a dívida através do Filho Jesus. Se você pensar, se você tem uma dívida com alguém, ou alguém tem uma dívida com você, qual é a forma de essa dívida ser sanada? Ou alguém pagar o preço que te deve, e a dívida é então sanada, ou você arcar com o custo dessa dívida e você mesmo finalizar essa dívida. E foi isso que Deus fez, então. Ele absorveu esse custo da dívida que nós tínhamos por conta do pecado, pagou a dívida através do envio do seu Filho Jesus. Que graça maravilhosa a qual nós temos acesso. E é por isso, então, que nós podemos fazer as orações de confissão de pecados, porque temos acesso a essa graça maravilhosa. E quando nós entendemos, então, o amor, a aceitação que temos em Cristo, através de Cristo, nós podemos ser levados ao arrependimento e à confissão de pecados, sabendo que Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. O John Stott, no seu livro Confesse os Seus Pecados, esse é o nome do livro, Confesse os Seus Pecados, reconhece que muitos cristãos adotam a rotina de confessar os seus pecados. No entanto, a maioria das pessoas não acha que as suas confissões as transformam. Foi um estudo que ele fez. Em geral, essas pessoas sempre retornam aos mesmos padrões nocivos de atitude e comportamento.
Isso porque, ele diz, confessam o pecado sem ao mesmo tempo rejeitar o pecado e voltar o coração contra ele, de modo que enfraqueça sua capacidade de tornar a cometê-lo. Ou seja, para que exista uma mudança interior real em relação às expectativas falsas e os desejos desordenados que causam o pecado na nossa vida, o Stott diz que o arrependimento verdadeiro deve ter esses dois componentes, o reconhecimento do erro e a rejeição do erro. Muitas vezes na nossa vida de oração nós confessamos o pecado, clamamos por arrependimento a Deus, sem rejeitar esse erro, sem entender a gravidade do erro e sem rejeitar o pecado na nossa vida. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos viver uma vida de transformação longe do pecado, porque não passamos por esse processo de rejeição. Nós aceitamos o pecado como algo natural e não fazemos nada a respeito dele. Não, como nós aprendemos, nós falamos várias vezes aqui na igreja, arrependimento implica em mudança de atitude. A palavra arrependimento no grego significa literalmente você mudar de direção. Então eu estava caminhando para esse lado, mudei para esse aqui. Então a gente vê aqui que o arrependimento precisa ter essas duas características, o reconhecimento e a rejeição. Se eu só reconheço o meu pecado, mas não o rejeito e mudo de direção, eu não de fato me arrependi. Essas duas verdades, essas duas características, essas duas ações precisam estar presentes no nosso arrependimento. Vamos fazer então agora uma atividade prática. Nós vamos ler o Salmo 32. E você vai ler então esse salmo e vai extrair verdades que você pode aprender em relação à confissão de pecados. Esse salmo é escrito por Davi na ocasião do seu pecado de adultério e assassinato de Urias, nos ensina então algumas verdades em relação à confissão de pecados. Eu quero então que você leia esse salmo e extraia aí algumas verdades a respeito da confissão. Vamos ler junto, e aí você pode depois pausar e escrever as suas verdades, e em seguida nós retornamos. Então vamos lá, o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempos de seca. Pausa. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás nas angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Esse salmo, então, da confissão de Davi, falando sobre a confissão de pecados. E nas partes onde nós vemos pausas, esse salmo traz aqui 1, 2, 3 pausas. A palavra selá quer dizer pausa, quer dizer pare e reflita sobre isso. Você pode perceber que geralmente quando há uma pausa no salmo, e nesse salmo não é diferente, há uma mudança de perspectiva, porque essa pausa quer dizer pare e reflita sobre o que você acabou de ver e ouça aquilo que Deus tem a dizer em resposta à sua súplica, à sua confissão ou aquilo que você afirmou. Então agora, leia novamente esse salmo, pause aí o seu vídeo e
escreva num papel algumas verdades que você pode aprender em relação à confissão de pecado com Davi. Então, existem várias verdades que você pode aprender com esse salmo. Eu separei 2 para exemplificar para você, mas você pode ter desenvolvido muitas mais, tá bom? Então, 2 verdades que eu trouxe. A primeira verdade que eu aprendo com esse salmo é a honestidade. Não encobrir ou justificar o pecado, mas reconhecer a sua própria responsabilidade. Então, Davi aqui nos mostra que nós precisamos não encobrir ou justificar o nosso erro, mas reconhecer o pecado. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobrir as minhas culpas. Por que eu coloquei a honestidade? Porque, irmãos, essa característica é fundamental para a confissão e arrependimento. Se eu não sou honesto diante de Deus em relação ao meu pecado, eu não vou conseguir confessar, porque eu não vou reconhecer o meu erro, e eu não vou, então, me arrepender e mudar de atitude. Eu preciso ser honesto, e muitas vezes ser honesto é difícil, porque implica em você olhar para si mesmo e reconhecer quem de fato você é. A segunda verdade que eu extraí aqui desse texto, do Salmo 32, é o arrependimento genuíno. Não apenas baseado em punições ou recompensas, mas em agradar a Deus de fato. Nós começamos a nos afastar então do pecado por amor a Deus e não por mero interesse próprio. Aqui no último versículo, né? Na verdade o penúltimo. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Não, nós não somos chamados a viver a nossa vida com Deus dessa forma. Nós somos chamados a não basear a nossa vida, o nosso arrependimento em punições ou recompensas, mas em, de fato, agradar a Deus de todo o coração. Então eu separei essas 2 verdades. Você, como eu falei, pode ter separado mais, mas esse é um exercício muito bom para pensar o que desse salmo você pode trazer para a sua vida de confissão e arrependimento de pecados. Então, falando da confissão propriamente dita, a confissão não deve ser feita, então a oração de confissão não deve ser feita simplesmente em resposta a um pecado do qual você já está ciente e convicto. A nossa vida de oração é o momento em que nós devemos examinar a nossa vida e encontrar então os pecados que, se não fosse esse exame, passariam despercebidos ou nós estaríamos ocupados demais para reconhecer. Então, quando você for orar numa oração de confissão de pecados, não é simplesmente você orar por um pecado latente que você percebeu que você cometeu, mas é de fato você tirar um tempo para sondar o seu coração e deixar o Espírito Santo mostrar para você os pecados, as áreas na sua vida nas quais você precisa se arrepender. Lembrando que, como a gente viu acima, o arrependimento é o caminho para a mudança. Se eu não reconheço o meu pecado, não rejeito o meu pecado, não há arrependimento e eu não vou ser transformado. Eu preciso fazer o trabalho de fazer a análise interna, examinar a nossa vida com a ajuda do Espírito Santo enquanto estiver orando, para que Ele venha mostrar para mim as áreas nas quais eu preciso ser transformado. Um guia para o autoexame que a gente pode usar está na Bíblia mesmo, que é o fruto do Espírito listado em Gálatas 5, 22 a 24. A gente vai ler Gálatas 5, 22 a 24 e ver qual é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, você pode usar aqui esse texto de Gálatas 5 para pautar a sua vida de oração, de confissão. Você pode fazer um autoexame em cada um desses aspectos aqui do fruto do Espírito na sua vida. Como que está o amor, como está a alegria, como está a paz, como está a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio na sua vida.
é uma ferramenta que você pode usar para a palavra de Deus trazer à tona, trazer a verdade de quem você é, as áreas nas quais você precisa de transformação. Lembrando que nós precisamos ser intencionais se queremos crescer com Deus. E eu fiz então aqui pra gente 6 passos da oração de confissão e arrependimento, que são passos que você pode usar na sua oração, pensando para você entender um pouco melhor como acontece essa oração. Então, o primeiro passo da oração de confissão e arrependimento é o autoexame. Você parar e se analisar e ver aquilo que o Espírito Santo vai mostrar para você, aquilo que vai vir à tona daquilo que é pecado, aquilo no qual você tem errado. O segundo passo é o reconhecimento do pecado. Uma vez que você se autoexaminou e veio à tona os pecados, as áreas nas quais você tem errado, você reconhecer que de fato errou. O terceiro passo é o quebrantamento de coração, e você se quebrantar por conta do seu pecado. O quarto é a confissão para Deus, então o quebrantamento leva à confissão do pecado para Deus. E o quinto passo é a gratidão pelo perdão. Quando você confessa, Deus é fiel e justo para te perdoar de todo pecado. E você então agradece a Deus pelo perdão. E o sexto passo é a mudança de atitude. É o fruto de arrependimento, que é a mudança de atitude. Então, o autoexame, o reconhecimento do pecado, o quebrantamento de coração, a confissão para Deus, a gratidão pelo perdão e a mudança de atitude. Esses 6 passos que estão ligados à oração de confissão e arrependimento. Bom, então a gente vai encerrar a nossa aula aqui. Por quê? Porque nós temos ainda 2 tipos de oração, nos quais eu vou tratar na aula que vem, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa e vai ficar cansativo. Então, hoje a gente falou sobre oração de louvor e adoração a Deus, oração de ação de graças e oração de confissão e arrependimento. Esses 3 tipos de orações a gente tratou então nessa primeira parte. Que você venha no decorrer dessa semana praticar esses tipos de oração, aplicar na sua vida de oração de fato essas ideias e esse conteúdo que a gente estudou. E semana que vem a gente vai continuar tratando sobre outros tipos de oração, tá bom? Que Deus te abençoe e até semana que vem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, esse canal no qual está assistindo essa aula, vai lá e se inscreve para você receber as notificações dos nossos vídeos. Nós estamos postando tanto as nossas aulas de formação cristã, quanto vídeos devocionais e os nossos cultos online.